Do Senhor, convido você a nós lermos lá em Colossenses, capítulo 1. Nós leremos hoje o verso 27 e 28. Colossenses 1, 27, 28 e 29, Luciano. Capítulo 1, verso 27. Eu cumprimentei ao seu hoje mais cedo, irmão do Marcos, seja muito bem-vindo, está em casa, viu, Alceu? Que Deus te abençoe de uma maneira especial hoje aqui, viu? O Marcos também, esposa, já estão de casa, viu? Faltou a filha hoje, né? Deus abençoe essa família cada dia. Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor então. Capítulo 1 de Colossenses, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor, 26, eu falei 27, 28, 29, corrija aí, Luciano, 26, tá? Diz assim a palavra do Senhor: o mistério que esteve escondido durante séculos e o quê? Gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nas nossas mãos está, pela liberdade de culto que temos na nossa nação. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra nesta hora, como igreja do Senhor, e que cada dia mais o Senhor desperte em nossas vidas essa alegria e esse entusiasmo, Senhor, de nos depararmos com a tua palavra e meditarmos na tua palavra, para que o Senhor edifique as nossas vidas, o Senhor santifique as nossas vidas, o Senhor converta o nosso coração diariamente ao Senhor. Trabalhe sobre nós nesta hora e que a tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro e suplico a ti. Amém. Amados irmãos, nós temos nos nossos dias um desafio que a palavra de Deus nos mostra que não é novo. Já acontecia no período de Paulo, quando ele pregava à igreja aos colossenses. Essa igreja na cidade de Colossos enfrentava algumas adversidades e nós temos falado sobre elas aqui nos últimos domingos. E hoje, de modo especial, nós daremos continuidade, então, naquilo que o apóstolo Paulo se apresentou. Ele se apresentou como diáconos. Nós falamos isso domingo passado, ou seja, aquele que está à função de alguém. E a função de quem Paulo estava? De Cristo Jesus, o Senhor da sua vida. É por isso que ele se gastava tanto por causa da igreja. E é por isso que ele levava os sofrimentos que ele experimentava, com qual entendimento? Com alegria, sabendo que esses sofrimentos não eram apenas sofrimentos momentâneos, mas que tudo que ele estava vivendo tinha peso eterno de glória. Essa era a convicção que movia o apóstolo Paulo. E quando nós chegamos no verso 26, nós temos uma revelação, algo aqui que o apóstolo Paulo vai tratar de uma maneira muito especial a esse grupo de hereges que estavam tentando adulterar o evangelho de Cristo. Quem eram esses? Qual era o nome da doutrina que havia ali, batendo toda hora na porta dos colossenses?
o gnosticismo. Gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma crença que, mesmo recebendo Cristo Jesus como Senhor, era necessário ter uma iniciação num processo misterioso para que algumas pessoas, seletas pessoas, pudessem de fato conhecer a Deus. Era, na verdade, uma pitada de acréscimo ao evangelho puro e simples do Calvário. E o apóstolo Paulo agora no verso 26, ele declara o mistério, palavra tão utilizada pelos gnósticos. O mistério, não tem mais mistério. O mistério foi revelado. O mistério esteve sim por gerações inteiras, ainda sem se revelar, aguardando a revelação. Mas olha o que diz o texto: esse mistério que esteve escondido durante séculos, porque assim nós sabemos, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim que a nação de Israel, após ter Davi, o grande rei, que deixou arrebatado os corações dos hebreus, eles desejavam um novo rei. Eles desejavam ter um governante como Davi foi, triunfando sobre os inimigos. Mas, sobretudo, os piedosos, os crentes de verdade, todos esses aguardavam a revelação do Messias, aguardavam a revelação daquele que poderia de fato salvar não somente a nação, mas salvar as suas vidas, salvar a história do homem perdido. E essa relação, ela acontece através, nós chamamos de plenitude dos tempos. Quando Jesus nasceu, tinha guerras? Roberto, você errou. Pé. Roberto gosta de história, por isso que eu estou brincando com ele. Jesus veio no período da Pax Romana. Como é que tinha guerra? Foi um período maravilhoso de ascensão do romanismo. Uma relação onde não havia guerras, não havia confrontos, o Império Romano não perdia uma batalha, e Jesus nasce no momento mais propício de todos, no momento onde a oposição se levantou por Herodes, mas não porque tinha guerra, é porque ele ouviu dizer que o rei dos judeus havia o quê? Nascido. Mas a realidade é que Deus preparou um momento especial para que essa revelação acontecesse, e essa revelação andou entre os homens 33 anos. Esteve entre os homens, e não só esses anos de vida aqui, com o corpo presente, pisando essa terra, mas continuou esse mistério revelado. Qual é o mistério? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode reconciliar o homem pecador com o Pai. Jesus, o nosso Salvador. A relação histórica das religiões, meus irmãos, todas apresentam o ser humano tentando fazer alguma coisa para agradar aos deuses. Isso é natural do ser humano. Mas o que aconteceu? Através da revelação que os profetas sempre tiveram, que chegaria um dia que o Messias seria revelado, esse Messias veio. Ele veio não da forma que a maioria aguardava, mas ele veio se cumprindo, como diz a palavra do Senhor, aquele que era rico se fez pobre para enriquecer a muitos. Não são todos, nem são poucos, são muitos. Enriquecidos porque experimentaram a revelação do mistério. Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, Deus que se fez carne, habitou entre os homens e se entregou na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos chama para a atenção para alguns aspectos. Por exemplo, nós temos aqui agora no verso 27 a declaração do apóstolo Paulo, dizendo assim: a este Deus quis dar a conhecer
a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo tinha uma boa nova. Paulo tinha um evangelho. O que é o evangelho? Uma notícia maravilhosa, uma notícia que surgiu agora. A notícia era: Cristo não veio para salvar apenas os judeus que nasceram da linhagem de Abraão, mas esse evangelho, essa boa notícia é para todos aqueles que não apenas nasceram, somente esses, mas para todos aqueles que agora creem no seu nome. A palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 1, eu vou ler para os irmãos, acompanhe aqui atentamente você ouvindo. Diz assim: nele também vocês, depois que o que? Ouviram da palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quem recebeu agora a revelação do mistério? Todos aqueles que creram. A notícia é maravilhosa. Para você já está cansado de ouvir, senta aqui, tem muitas oportunidades de ouvir do Evangelho. Mas Paulo está trazendo uma notícia novinha, fresquinha. Qual é a notícia? Deus se importou com pessoas independente da raça. Deus se importou independente da cor de pele. Deus se importou independente da classe social. O evangelho é para todos aqueles que creem e recebem assim pela fé. A palavra do Senhor nos mostra, então, que Deus agora se revela. E eu quero destacar o primeiro aspecto, o privilégio de sermos morada de Deus. Morada de Deus. Lá no texto de Êxodo, um Deus todo-poderoso, soberano, mas um Deus transcendente. O que é isso? Um Deus que se revela. Não é um Deus escondido, é um Deus que se revela. Ele chamou um homem e disse assim: eu vou ser o seu Deus, e eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou me revelar através de você, dessa nação, a todo mundo. Aí o Abraão respondeu assim: joia, eu vou então caminhar com fé. Chegou um certo momento que Deus falou assim para Moisés: me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, Moisés. Deus quis habitar no meio do povo, um Deus soberano, um Deus inigualável, um Deus que disse assim: eu quero estar no meio deste povo. E como aconteceu esse processo, vocês lembram? Foi a arca que foi construída ou foi o tabernáculo? O que diacho tem a ver a arca aí, nesse contexto? Estou falando da arca de Noé, né? É o tabernáculo. Você pode até confundir, pastor, deu aí uma dupla ideia, porque depois foi construído o que também? A própria arca da aliança, que foi colocada dentro aonde? Do lugar chamado o quê? Santo dos Santos. Todo mundo tinha acesso a Deus? Não. Isso aí a gente aprende na escola bíblica dominical. Só tinha acesso a Deus quem? O sacerdote. Uma vez por ano apresentava através do propiciatório derramamento de sangue, e naquela cabaninha, uma cabana enorme, imagina, ele entrava numa certa altura e apresentava lá o holocausto, o sangue já depois de derramado o sangue, apresentava para que Deus pudesse se revelar dizendo: eu aceitei a oferta de vocês, eu aceitei a oferta de vocês. Mas de vez em quando entrava um sacerdote meio distraído lá, irmão Luiz, e o que acontecia com ele no processo de chegar até lá no local santo dos santos? Morria. E como é que eles puxavam ele? Na corda, porque se entrasse de novo lá, o que acontecia com ele? Morria. Esse é o Deus soberano que quis habitar no meio do povo. E como ele fez isso? Estabelecendo regras, porque ele é santo. Ele não é como eu e você, falhos.
Ele é santo. Mas esse Deus santo, ele se fez presente no meio de um povo que não merecia nada. Como é que esse Deus se revelava quando eles andavam no deserto? Tinha na frente deles o que lá? Uma nuvem. De dia, protegendo do sol. E uma coluna de fogo à noite. Você já pensou? Você ter um Deus desse jeito? Um Deus que se revelava de maneira grandiosa. Agora, o que aconteceu? Esse Deus, anunciado pelos profetas, esse Deus que agora substitui o templo feito por mãos humanas. A relação de Deus se revelando ao povo foi maravilhosa. Diz o texto bíblico que quando Deus viu o templo, visitou, depois do tabernáculo, visitou o templo construído por Salomão com a sua glória. Ficou uma coisa assim, você já imaginou um lugar assim que você fala, mas o que está acontecendo lá? Eu fico imaginando assim, uma igreja bem pentecostal assim, né? Amém. Porque pentecostal é a ação do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a prática. O Pentecoste que nós estamos falando aqui é o agir de Deus. Não tem a ver com reteté, né? Não tem a ver não. Tem a ver com a alegria de ver a glória de Deus se manifestar. O que aconteceu? A palavra de Deus nos mostra que esse grupo de pessoas viu a glória de Deus. Viu, mas não podia nem tocar. Porque se tocasse ali, podia ser consumido. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus assumiu carne humana. E ele agora cumpre um projeto de Deus. E sabe qual era o projeto? Agora, não mais Deus habitar num templo construído por homens. Deus, através da obra do Calvário, estabeleceu fazer na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida dos escolhidos do Senhor, na vida daqueles que entendem o Evangelho e creem, fazer deles mediante o Calvário. Qual é a obra do Calvário? Toda a ira de Deus derramada sobre o seu único Filho. É só por isso que ele pôde, de fato, fazer de mim e de você morada de Deus. Como diz o texto da palavra do Senhor, Cristo em vocês, a esperança da glória. Você é morada de Deus. Nós somos morada de Deus. O privilégio que agora nós não temos necessidade de nenhuma outra ação humana para termos acesso a Deus. Amanhã, 31 de outubro, comemoramos o quê? Amém, né? Se alguém falasse outra coisa, eu dar um peteleco, né? Olha o Danilo, esse pecador da risada aí. Você que fala Halloween, viu? Nós somos crentes em Cristo. Nós ensinamos as crianças. Nós comemoramos a reforma protestante, de maneira que o sacerdócio universal é uma das doutrinas da reforma. E o que é o sacerdócio universal? A pessoa agora pode o quê? Ter acesso a Deus. Ela não precisa de um bispo, de um vigário, de um pastor, de um padre. Ela, pela pessoa, pela obra de Cristo, ela pode orar a Deus mediante a obra do Calvário. A obra do Calvário. E ela tem acesso a Deus, porque o mérito não é dela, o mérito é de Cristo e do plano de Deus de salvação. É só por isso que você está aqui hoje, meu irmão. Porque senão nós seríamos consumidos. Você dá uma distraída aí, pega o celular para ver o resultado lá da eleição, já era consumido com fogo. Fogo. Pecador, miserável. Fica dando risada para minha cara ainda assim, ó. Não dá não, hein? Porque você já pensou, Helene, notícia ruim, notícia boa, não sei, não importa. Deus é soberano. Amém? Ó, detalhe importante, meu irmão, minha irmã. Nós só temos essa liberdade que temos porque o preço foi muito alto na cruz do Calvário. Você só é templo do Espírito de Deus. Você só é templo de Deus porque foi feita uma obra que você jamais daria conta de merecê-la. E nós temos um privilégio, meu irmão, minha irmã. Nós somos chamados de templo. E a palavra que o apóstolo Paulo diz assim, Cristo agora no meio de pessoas que não tinha sangue judeu. Cristo na vida de pessoas que não tinham nenhuma relação com Deus, mas que Cristo alcançou e faz dessas pessoas sensíveis à voz dele.
uma das relações importantes para nós é que nós fomos alcançados por Cristo para que você, o seu corpo, só para os crentes, pudesse ter dono agora. A sua vida agora tem dono. O seu corpo físico tem dono. A sua relação agora muda, porque você foi comprado e o preço não foi perecível como ouro, prata, essas coisas que podem até perder o valor, de cair no preço. Foi o preço de Cristo, o Filho de Deus, moído na cruz do Calvário, para que a sua vida pudesse contemplar a presença de Deus. A palavra do Senhor mostra lá em 1 Coríntios 3, diz assim, 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só, Deus que tinha toda essa cerimônia para permitir perdão de pecados. Agora, nós somos chamados de santuário de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, será que não é por isso que o evangelho do apóstolo Paulo foi pregado dia após dia, dizendo assim, vivam de modo digno, vivam de modo que vocês não são mais dono de vocês, vocês pertencem a Cristo, porque vocês são morada de Deus. E diz mais o texto, o 14 diz assim, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Você já pensou o crente enfrentando a perseguição lá no século I? Ouvindo essa palavra, eu sou santuário de Deus. Você pode me destruir, você pode botar fogo na minha família, você pode me guilhotinar, é na espada naquela época, né? Mas eu, né, Roberto? Eu não vou ser destruído. Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá. Até naquele martírio, Deus se revela Senhor daqueles que pertencem a Ele. O sangue dos mártires jamais foi derrota, mas sim glorificando o nome do Senhor, que um dia julgará todos os povos. A palavra do Senhor diz assim, como eu posso então caminhar com essa segurança? O texto está dizendo que Cristo em nós é a esperança da vitória, da glória. Mas como eu sei disso, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos 8,16, o próprio Espírito faz o quê? Testifica, trabalha no meu coração, dizendo assim, Machado, isso não está certo, Machado, isso não deve ser feito, Machado é isso mesmo, continua caminhando com a palavra, continua se alegrando na minha presença, continua buscando a minha palavra, porque você me pertence. É assim que ele testifica. Porque se o seu coração é um eco vazio, o Espírito de Deus fala aqui, fala na sua casa, e vai embora o eco e não fica nada. É como símbolo, como diz o texto da palavra de Deus, o sino que não tem som. Tanto faz pregar aqui, na sua casa ler a Bíblia, porque na verdade não tem amor pela palavra, não tem amor pela pregação, não tem amor pela presença de Deus, não tem amor em saber que foi comprado por um sangue precioso, não tem nenhuma relação de amor. Aí não faz sentido, irmão, irmã. Qual é o resultado? Nunca atenta para a voz de Deus, está sempre na contramão de Deus. Por quê? Porque ainda tem esperança para ele e para ela, porque ainda não se converteu em Cristo Jesus. A partir do momento que há essa conversão, há uma alegria em saber que você não pertence mais a você mesmo. Há uma alegria em saber que a nossa vida, irmão e irmã, nós temos um propósito definido. O propósito é Cristo em nós, a esperança das pessoas que depositam no governo humano a solução do país.
Cristo em nós, a esperança de uma família restaurada, santificada, o casamento restaurado, abençoado, os filhos na presença do Senhor, porque Deus se revela no meio do seu povo. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele testifica, Ele é o penhor. Que alegria! 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. As coisas podem piorar, pode. As coisas podem ficar difíceis, podem. Mas jamais nós, igreja do Senhor, deixaremos de ter a presença real, permanente do próprio Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas. Até o grande dia, onde nós vamos ouvir uma grande trombeta, uma grande caixa de som, como diz a moçada da turma do Marcos Vinícius. Essa relação é de anúncio, que enquanto nós estamos aqui, o Espírito de Deus nas nossas vidas testifica que o Senhor irá buscar a sua igreja. De vez em quando dá uma olhada para o lado, viu? Você olha para o lado e fala assim, deixa eu ver se a irmã está aqui ainda. Nós somos a milenista, tá? Eu não penso nesse negócio, tem gente que acredita que vai vir um grupo, volta outro. Não. Mas pode ser que você chega no domingo de manhã, já escuta a trombeta e falou assim, nossa, não é interessante que até aquela irmã que nós oramos 30 anos se converteu. Não é possível que o marido da fulana de tal, que deu tanto trabalho, se converteu. Quem está vendo alguns sinais assim? Diz amém. Só na casa da Sueli, só estão orando pouco. Orando pouco. Quando começar a acontecer isso, sinais que Deus está respondendo orações e está chegando o grande dia. Esse é do lado positivo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre outros aspectos do mundo que são negativos. A palavra do Senhor nos mostra que essa relação, Deus tem zelo, Deus tem alegria, Deus tem prazer de poder hoje se revelar sobre o nosso coração pecador, irmãos. Deus tem, na verdade, desejo. 1 Coríntios também diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha só que coisa maravilhosa. É por isso que em Cristo Jesus, você tem que apresentar Cristo para as pessoas. As pessoas estão em crise, o casamento não deu certo, frustrada, vida profissional arruinada. Você tem que falar, se você receber Jesus Cristo, você será amada, amado plenamente. Essa é a mensagem da cruz. Nós somos tratados como um povo separado. O que é sagrado? Algo que é separado de tudo. Algo que é valioso. E essa relação nos apresenta, então, a importância que o apóstolo Paulo estava trazendo nessa notícia à igreja. Amados irmãos, nós temos um privilégio. Se o Espírito de Deus está sobre a minha vida e sobre você, significa algo. Se você hoje vive uma vida cristã mais ou menos, se você hoje sinceramente ama Jesus de maneira meia devagar, quase parando, se o Espírito de Deus está sobre nós, a ação dele será contínua e despertará o nosso coração até que nós o amemos plenamente. Te alegra isso? Ou vocês só cantam? Que cantou aqui hoje, né? Por sinal, vamos cantar o cântico novo no final depois. Muito bonito. Foi o terceiro, né? O novo que foi hoje. Você orou essa semana assim, Senhor? Me ensina a te amar mais. Diz amém. Falou porque eu falei ou foi sincero? É uma boa pergunta para você e para mim. Você está na vida cristã com a oração dizendo, Senhor, eu preciso te amar mais.
ou nós temos uma convicção religiosa. A relação que a palavra de Deus nos mostra é que essa presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo em nós, é uma garantia que nós teremos um progresso diário para a glória do Senhor. A palavra de Deus diz assim: estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês fará o quê? Completará de maneira até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei para você, mas para mim, miserável pecador, eu me alegro. Eu me alegro, porque o Senhor está trabalhando na minha vida, tem paciência e molda o meu caráter, a minha vida, progressivamente para a glória dEle mesmo. Nós somos chamados pelo Senhor a experimentar Cristo, o mistério revelado entre os gentios, Cristo, a esperança da glória em nós. E um segundo aspecto, para caminharmos para o final, nós temos a dádiva, meus irmãos, de sermos santuário de Deus. Que privilégio, que alegria, irmãos. Saber que o Senhor foi para o céu, ressuscitou depois da morte de cruz, apareceu a mais de 500 e deixou uma palavra: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos, nem órfãos. Aguardem orando e eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E Paulo está dizendo: vocês devem celebrar. Faz aquele culto assim, com alegria, sabe? Faz aquele culto com alegria, não é só de bater palma e pular, não. Alguns aí exageram. A alegria pode até ter muita coisa assim, mas tem que ser de dentro para fora. Sabe que Cristo alcançou com poder e graça, e que a partir do momento que reconheceu Jesus Cristo como Senhor, tudo faz sentido agora, porque tem um objetivo. O objetivo é estarmos sendo santificados para Ele mesmo. Segundo aspecto, e agora amarra aí na cadeira, ainda de plástico, mas aguenta aí. Vamos ler o 28? Vamos ler bem forte, está na tela aqui, acredito que está aqui, está. Vamos lá, se você conseguir enxergar aqui na tela, vamos juntos. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Meus irmãos, é bom saber que nós somos santuário de Deus. Que privilégio. Agora tem um detalhe, meu irmão, minha irmã. A vida cristã nunca foi para gente acovardada. A vida cristã nunca foi para gente que tem fé, mas que não vive a fé verdadeira em Cristo. A fé verdadeira em Cristo, ela produz em nós conflitos, batalhas e adversários. O apóstolo Paulo pregava para um grupo de pessoas que queria distorcer o evangelho. Demorou tantos anos para que o evangelho fosse revelado em Cristo através da cruz do Calvário. E agora, quem? Satanás, articulista, preparou uma ação, colocou infiltrado no meio da igreja pessoas dizendo assim: não, o mistério é outro, o mistério é de uma maneira que você tem que contemplar, entrar num conhecimento assim, esotérico, diferenciado, aí sim você vai conhecer Deus. Paulo está pregando para essa igreja dizendo assim: o mistério é receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e crer nele de todo o coração. E essa pessoa será recebida por Deus. Agora o apóstolo Paulo tem adversários que nós podemos encontrar lá em Mateus capítulo 24, verso 11 e 12. Se você joga na tela por gentileza, os irmãos acompanham aqui. Mateus 24, 11 e 12. Esse texto aqui,
É o texto que fala a respeito dos últimos dias. É o sermão profético, escatológico de Jesus. E olha só o que Jesus fala. No verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor, 24 de Mateus, verso 11. Muitos falsos profetas, o quê? Se levantarão, e o quê? Enganarão a muitos. Mas espera aí. Jesus está falando do fim dos tempos. E aqui no momento que Paulo está vivendo, ainda não era o fim dos tempos. Mas desde esse período, já havia as artimanhas do maligno de infiltrar no meio da igreja ensinos que pervertiam o evangelho de Cristo. Olha o verso agora, de número 12. Diz assim: e por se multiplicar o quê? A maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero trazer esse texto, sermão escatológico de Jesus, para dizer o seguinte, meus irmãos. Havia no período de Paulo já falsas heresias. E o problema ali era esses líderes que estavam tentando ludibriar as pessoas, adulterar o evangelho. E é interessante, porque nós vivemos um tempo onde eu creio que ainda não chegou o amor se esfriar de quase todos. Graças a Deus. Mas nós estamos caminhando a passos largos para esse dia, para esses tempos. E o que nós temos visto? Nós já temos visto há muito tempo a heresia sondando as igrejas cristãs. E nós temos caminhado cada dia mais, vendo a igreja com amor se esfriando a passos largos. Quando nós observamos isso, meus irmãos, nós temos que nos atentar, porque a palavra de Deus diz assim que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado, anunciando o evangelho e advertindo: tomem cuidado. Há uma obra que começou, mas a responsabilidade é pessoal. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, é uma dádiva ser templo de Deus, é uma dádiva, é um privilégio, mas tem um detalhe: eu estou aqui para prepará-los, para que vocês tenham uma vida perfeita, ainda que ele soubesse que a perfeição seria somente quando Jesus chamasse. Presta bem atenção que eu quero deixar uma palavra sobre isso, meus irmãos, que Deus falou muito ao meu coração. William Hendricks diz o seguinte: quando o mundo moral e espiritualmente se degenera a tal ponto que se assemelha a um cadáver em decomposição, noutros termos, quando o Senhor julga que a taça do mundo, é aquele símbolo que a palavra de Deus apresenta, está transbordando de iniquidade, então, e não antes disso, Cristo virá para condenar este mundo. Assim, a sua vinda é uma necessidade, e somente uma necessidade divina, que o próprio Deus pode resolver. Meus irmãos, é motivo de abatimento no meio da igreja. É motivo do amor se esfriar por Jesus Cristo. Porque nós vivemos tempos difíceis, onde a iniquidade se multiplica, e se multiplica em todos os lados, inclusive também no ambiente chamado evangélico. E qual é a relação? A relação é de proporcionar abatimento, esfriando o coração do crente. E esse perigo é tão real, meus irmãos, que o coração do crente vai se acostumando, vai ficando morno, até que perde o brilho pela pessoa de Cristo Jesus. E o que a gente tem colhido hoje? Dentro da igreja, motivos de abatimento, escândalos, tristeza em ver testemunho, ou melhor, mau testemunho. E que serve? Para que serve?
para abater, para apagar, para diminuir o nosso amor por Jesus Cristo. Mas presta bem atenção, irmão e irmã, Jesus já alertou, chegará um tempo onde o amor praticamente se esfriará de todos. Meu irmão, nós não chegamos a esse tempo ainda não, eu creio que não. Está chegando. Mas nós já podemos ver de longe isso. Hoje, meus irmãos, nós falamos pela manhã sobre o egoísmo. Hoje, infelizmente, irmãos, o egoísmo é uma prática que a igreja vivencia de uma maneira tão natural, porque é uma prática mundana, que hoje a sociedade só pensa o quê? No meu melhor, faça o melhor para você, viva. Tem umas frases assim, né? Umas frases esquisitas, mas umas frases que eu até tinha separado aqui, deixa eu ver se eu encontro elas. Mas essas propagandas de Coca-Cola, né? Viva para você. E essa relação de egoísmo tem adentrado o nosso coração, nos esfriando. O amor se esfriaria. Qual é o amor que importa, irmão? Qual é o amor que você acha que importa? Porque depois de Cristo, Machado, você jamais vai conseguir amar a Jéssica se você não amar Cristo verdadeiramente. Você jamais vai conseguir amar o seu irmão na igreja se o amor por Cristo se esfriar. Você vai ter, na verdade, ranço. O amor se esfriaria a partir do momento que a gente começa a ver que a iniquidade está tomando conta. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou preocupado, eu me esforço, eu me dedico, sabendo que vocês precisam ser aperfeiçoados. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de pensar nesta noite. Na revista e atualizado diz assim, capítulo 1, verso 28. 1:28 de Colossenses, o qual nós anunciamos. Presta atenção no texto aí, ó. Se você está numa versão diferente, presta atenção aqui ouvindo. Advertindo todo homem. Aqui o homem é ser humano. Ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Se há um projeto de Deus de santificar a sua vida, o seu casamento, a sua família, há uma ação diabólica para que você se esfrie cada dia mais, para que você deixe de amar o Senhor, deixe de amar a palavra e cada dia mais seja levado pelos valores e filosofias deste mundo. Atente-se nisso, atente-se nisso. O que nós temos vivido e vamos vivenciar ainda mais, são dias difíceis, mas tem um detalhe: se os seus olhos ficarem no mundo, nas filosofias humanas, meu irmão, minha irmã, o seu e o meu coração se esfriará. Mas a palavra do Senhor, ela é para nós remédio, ela é para nós cura, ela é bálsamo. E a palavra do Senhor nos apresenta, a palavra do Senhor nos mostra lá em Tessalonicenses, dizendo assim: não apaguem quem? A lâmpada? O Espírito de Deus nas nossas vidas. Se é tempo de Deus? Amém. Se é santuário de Deus? Amém. O que você escolhe para assistir? O que você escolhe para fazer durante a sua semana implica de fato se você apaga ou não a presença de Deus na sua e na minha vida. Nós devemos fazer o quê? Nos apegar à palavra, dizendo assim: esse evangelho, esse anúncio do evangelho custou tanto. Você já pensou? Eu lá no céu, eu vou perguntar ao Paulo, deixa eu ver algumas cicatrizes aí. Não, agora, meu Fábio, agora não tem mais cicatriz não, já passou da hora. Quantas cicatrizes? Quanta costa marcada? Para que você hoje recebesse o evangelho que diz: nós somos santuário do Deus vivente, um Deus misericordioso, que tem uma obra de nos santificar, mas existe um monte de coisa, irmão e irmã, tentando fazer com que você
tentando se levantar contra a sua vida, para que o amor a Cristo seja diminuído. Deixar um alerta a nós. Você está ligado a Cristo por quê? Por que você está ligado a Cristo? Porque você parou de fumar, parou de beber, e agora fala, já fiz isso, e agora é com o Senhor. A minha moral já melhorou, agora é com o Senhor, já estou fazendo a minha parte. É um contrato frio. Eu já fiz isso, agora é só fazer a parte que é do Senhor. Isso é o contrário, é o oposto à relação em amor. Em amor. A relação dos nossos dias mostra que nós temos que olhar para o passado para aprendermos de fato a amar a Cristo, para experimentarmos o projeto de Deus nas nossas vidas, quando nós notamos que aqui nessa vida a gente não vai reinar, irmão, irmã. Tem gente acreditando que não vamos reinar aqui ainda. Tem uma notícia para te informar. A Bíblia diz que nós não vamos reinar aqui não, Machado. Quando resolve o negócio, aparece outro do outro lado. Quando resolve o outro, aparece dali. E assim vai até o fim, irmão. Esse é o evangelho que a palavra do Senhor apresenta, mas tem um detalhe. Continuemos com os nossos olhos fitos em Cristo. É isso que movia a igreja primitiva. É isso que movia nós olharmos para a nossa necessidade financeira e dizer, Senhor, não está do jeito que eu preciso não, mas está melhor do que eu mereço. Ou não está? Ou não está? Está melhor do que eu mereço. Senhor, podia ser muito melhor, mas está melhor do que eu mereço. O meu coração tem que se alegrar no Senhor. Eu contei pela manhã que em 1349, a peste bubônica arrasava a Europa. Uma família que tinha alguém que contagiado pela peste bubônica, toda a família morria contagiada. O que a família fazia quando alguém contraía a doença? Abandonava a pessoa, ficava sozinha, para não contagiar o resto da família. Pensa, irmãos, quem foi cuidar de grande parte dos doentes na peste bubônica? Os crentes da época. E diz a história que todo bom padre morreu, só sobrou os ruins. Deus tenha misericórdia de nós. Você segue a Jesus Cristo porque você o ama? Ou você segue Jesus Cristo porque você aprendeu uma religião? Você caminha com Cristo com expectativa que Ele continue fazendo uma obra na sua vida, no seu caráter, no seu casamento, na sua história? Ou você está muito bem acomodado e sentando na cadeira pensando, não, a vida é assim mesmo. Meu irmão, minha irmã, custou muito para que nós tivéssemos acesso às Escrituras Sagradas, custou muito para que o Evangelho fosse anunciado nos 4 cantos deste mundo. Sabe por quê? Porque o Senhor deseja que você entenda que há um projeto para a sua vida. Em Cristo nós somos sustentados por Ele. Lá em Romanos diz assim, nada poderá separar-nos do quê? Do amor de Deus. Pode ser o Lula o presidente, pode ser quem for o presidente, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus tem um projeto sobre a sua vida, sobre a igreja, e nenhuma adversidade pode separar você dele. Você ama ou não esse Deus? Eu quero encerrar. Pegue os abusos da igreja evangélica hoje. Pegue o mau testemunho dos crentes do seu lado hoje. E ao invés de fazer um escândalo na sua vida, diga, Senhor, me ensine a olhar para o Senhor a despeito de todo esse mau testemunho, porque quem me amou foi o Senhor que morreu na cruz por mim. Eu termino. Você ama o Senhor Jesus ou você está no ativismo na igreja? Nós vivemos a época do fazer, né? Eu faço isso, faço aquilo. Eu repito, você tem orado e falado, Senhor, ensina-me a te amar mais de todo o meu coração. Se revele a mim. Um dia eu orei com meus 18 anos, 17 anos. Eu olhei um crente do meu lado,
Ele estava com um brilho tão diferente, Sueli, Cíntia, que eu olhei para ele e falei assim, Deus, se o Senhor é real, e eu creio que o Senhor é real, só não estou entendendo nada, mas deixa eu experimentar o que ele experimenta. Só ele que pode. Eu estou aqui parecendo um pedaço de ferro, mais frio que tudo, e esse rapaz, nessa alegria em cantar, em ouvir a palavra, aviva meu coração, Senhor. Fez uma oração de pecador, mas sincera, e Deus me visitou. Deus naquele tempo se revelou a mim, foi se revelando progressivamente. Ô meu irmão, minha irmã, qual é o brilho no seu rosto por conhecer Jesus Cristo em amor? Qual é o brilho no seu rosto? Carregue essa maravilhosa experiência que você teve. Jesus Cristo te amou e te fez, templo, morada perpétua dele, para a glória dele mesmo. Convido você a nós, chama a equipe para nós cantarmos.